Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamá, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, estamos à disposição. Podemos ministrar a palavra do Senhor, ministrar curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, pregarmos para ganharmos almas também. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco com esse mesmo WhatsApp, telefone então DDD 99 e telefone 991520454. Coloque lá seu nome, coloca lá a cidade onde você mora e coloque lá também a revista que você usa. Coloque lá Betel. Aí então eu envio para você o material gratuitamente toda semana. Só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Mas faça agora, senão você vai esquecer, tá bom? Deus abençoe então. Vamos então à lição. Nós estamos estudando as revistas da editora Betel, adultos, com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Nós temos aí como comentarista, o autor da revista, o pastor Eliel Alencar. Nós já estudamos a lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Hoje nós vamos estudar na lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Então temos aí todos esses excelentes estudos, para fazermos ainda neste trimestre, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Vamos à lição então de hoje, a lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, princípios bíblicos para um viver coerente. Subtópico 1, estudar a palavra e meditar nela. Subtópico 2, amar o próximo. Subtópico 3, a transformação pelo Espírito Santo. Tópico 2, o padrão bíblico para a vida. Subtópico 1, cultivando um caráter puro. Subtópico 2, resistindo às tentações. Subtópico 3, cultivando o amor fraternal. Tópico 3, a vida cristã. Subtópico 1, a vida em paz com todos. Subtópico 2, a vida vitoriosa. Subtópico 3, a vida de adorador. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então veja bem, se você está trabalhando numa empresa, trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus Cristo, não para o seu patrão. Então você tem que agradar a Deus, não é ao patrão. Então você vai trabalhar o quê? Honestamente, vai cumprir o seu horário, você vai trabalhar corretamente, você vai ajudar a empresa a crescer. Tudo porque você teme ao Senhor, porque você quer agradar ao Senhor. Aí, o seu patrão, vendo isso, evidentemente vai considerar você um ótimo funcionário e você também será promovido. Se você é um professor numa escola, uma professora, olha bem, você está trabalhando ali para o Senhor. Então você dará um excelente ensino para os alunos, sempre agradando a Deus. Nunca faça nada, ensine nada que vá desagradar a Deus, que seja contrário à palavra de Deus. Então você estará agradando a Deus. Automaticamente aqueles que são seus líderes, se eles têm algum temor de Deus, ou se eles querem um trabalho bem feito, vão ver que você faz um trabalho corretamente e bem feito e tem um grande proveito. Então em qualquer lugar que você trabalhe, em qualquer posição que você trabalhe sempre para o Senhor. Toda coisa que você for fazer, faça para o Senhor. Não só o trabalho, mas você é um pai, você é uma mãe, você é um filho. Então tudo que você fizer, faça para o Senhor. E aí você estará agradando, evidentemente, a pessoa
que você está servindo, que você está prestando serviço, que você está ajudando, né? Sempre faça para Deus. Você vai evangelizar. Então, evangelize para agradar a Deus. Então, você vai ministrar a legítima palavra do Senhor. Você vai orar pela pessoa para que ela seja curada, seja liberta, porque você está ali representando o Senhor. Então, faça de boa vontade, faça com alegria e dê um bom testemunho de Jesus Cristo, já que você está representando Jesus e já que você está fazendo aquilo que Jesus quer fazer. Verdade aplicada. A vida do discípulo de Cristo, em todas as áreas, é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Então, em todas as áreas, né? Em todas as localidades onde estivermos, em todas as situações pelas quais passarmos, devemos nos lembrar que estamos ali representando Jesus Cristo. O Espírito Santo está em nós, somos filhos de Deus. E nós seguimos princípios bíblicos que estão acima de qualquer outro livro, de qualquer constituição, de qualquer outra norma. Sempre a Bíblia está em primeiro lugar, é a Constituição perfeita. Quem é que vai nos ajudar nisso? O Espírito Santo sempre estará nos ajudando, estará colaborando, ele estará nos guiando, nos orientando e também nos dando poder, fornecendo aquilo que nós precisamos para aí ensinar, né, para testificar, para conduzir as pessoas a Deus. Então, os princípios bíblicos são imutáveis, estão acima de quaisquer outros princípios. E se nós cumprirmos a palavra de Deus, se nós obedecemos a palavra de Deus, automaticamente nós estaremos cumprindo qualquer constituição que os homens fizeram, porque as constituições são baseadas na palavra de Deus. E se não são na palavra de Deus, usam coisas que estão na palavra de Deus. Então lembre-se que o Espírito Santo nos ajuda em tudo. Nos ajuda quando nós vamos falar, nos ajuda quando vamos ler, né? Nos ajuda a entender, né? O Espírito Santo testifica de Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar a palavra de Deus, nos capacita, nos ajuda na oração. Então sempre seja dependente do Espírito Santo. Textos de referência, Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 9. Vamos ler. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, equidade aí, né, significa tratar todos igualmente, né, e se esforçar igualmente por tratar todos de maneira igual e sempre visando ajudar a todos igualmente, nunca tirar aí partido, né? Então, equidade significa isso, colocar todos à mesma distância. Então, as pessoas às vezes, né, alguns podem estar mais distantes, outros mais próximos, né? Uns podem saber mais, outros menos, mas nós vamos tratá-los da mesma forma. Vamos fazer com que todos compreendam, todos possam chegar a Deus, então, tanto aqueles que exigem mais, quanto aqueles que exigem menos. Mas todos devem ser tratados de uma tal forma que todos cheguem ao denominador comum, todos cheguem ao mesmo entendimento. Sempre, né? Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. E aqui o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma.
preocupados, ansiosos, né? Por coisa alguma. Porque nós temos um Deus que providencia, que está nos ouvindo, né? Está vendo, sabe tudo a nosso respeito e cuida de nós. Então, qualquer coisa que necessitemos, devemos levar a Deus em oração. Devemos comunicar a Deus as nossas preocupações, né? Que é uma coisa que indica que nós estamos sem fé, porque a fé tira as preocupações. O que é pré? Olha aí, antes. Ocupar-se antes com alguma coisa do futuro, né? Isso é ansiosidade, isso é ansiedade, né? E isso tem até matado muita gente, prejudicado a vida de muita gente. Então não fique inquieto. Jesus disse, olha, vocês com a sua preocupação não vão acrescentar nem um fio de cabelo, nem um centímetro na sua altura, né? E não andem preocupados com as coisas. Não ande preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, porque Deus dá isso a nós. Ele cuida de nós. Veja lá, o passarinho. Você não vai ver o passarinho com a enxada nas costas para capinar, para plantar. Deus dá o alimento a ele. Veja a flor, a roupa da flor lá. Olha, não tem roupa mais bonita, né? E o Jesus disse que nem Salomão teve uma roupa tão bonita quanto uma flor, né? Um lírio. Então, a flor não trabalha para ter uma roupa bonita. Mas Deus dá. Se Deus cuida de passarinho, cuida de flor, imagine de nós. Somos seus filhos. Então não se preocupe, não fique aí angustiado, não fique ansioso, né? Lança sobre Jesus toda a sua preocupação, ore, converse com Deus. Não se preocupe, deposite confiança, lance sobre Jesus todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E eu posso testificar isso todos os dias. Eu estou já há 8 anos e meio desempregado. Não passei nenhuma fome, necessidade, nunca fiquei sem o que vestir, nunca fiquei sem o comer. Ele tem cuidado de nós. Não sobra, mas também não falta. Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado. Então você usa a oração de petição, de súplica, mas não se esqueça de agradecer. Nunca se esqueça da ação de graças. Tá? Na oração tem que haver o agradecimento por tudo que Deus tem feito por você. Não se esqueça de, na oração, lembrar-se de agradecer, que é muito importante. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós oramos, né? Isso vai nos trazer o que? A paz. Nos traz paz com Deus em primeiro lugar. E uma paz conosco mesmo. Estaremos guardados, protegidos, em união com Jesus Cristo. E aí tudo que nos é permitido, que nos é orientado a fazer, está aí no resumo. Olha aí, devemos ser, olha aí, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo isso nós devemos pensar e nós devemos fazer. Tudo em que há alguma virtude, que há louvor, né, a Deus, então devemos fazer para agradar ao Senhor, e assim aqueles que estão à nossa volta também aproveitarão a nossa atitude, o nosso viver, o nosso testemunho e as nossas ações. E o apóstolo Paulo ainda vai mais além, já que ele era um exemplo para os outros, né? Então ele diz, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram através de mim, tudo que vocês viram em mim. Então, tudo isso vocês podem fazer. E o Deus de paz será convosco. Por quê? Ele diz, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então ele era um exemplo para todos em tudo. Nos sofrimentos, né? Nas angústias, aí nos jejuns, nas orações, no poder de Deus, no ensino da palavra de Deus, na pregação do Evangelho, né? No ganhar almas. Tudo ele era exemplo para todos. A introdução da lição diz o seguinte: esta lição nos conduzirá na importante reflexão sobre o viver diário do discípulo de Cristo.
veremos que precisamos recorrer às Escrituras, pois nelas encontramos os princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida. Precisamos também da ajuda do Espírito Santo, pois não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los no dia a dia para a nossa contínua edificação e a glória de Deus. Então a lição nos faz ter uma reflexão sobre o nosso viver diário, sobre a nossa vida prática como cristãos. Então precisamos buscar nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, como devemos então nos comportar no nosso dia a dia. É na Bíblia que estão os princípios, né? É onde estão as orientações para cada um de nós. Então nós vamos buscar ali os princípios e vamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que ele possa nos orientar, nos ensinar, nos guiar, né? E também vai nos fazer lembrar de tudo isso quando necessitarmos. Então devemos aprender com a palavra de Deus, sermos dependentes do Espírito Santo e colocarmos em prática em nossa vida diária, nossa vida cristã, diante dos nossos familiares, diante da nossa igreja, diante do mundo em geral. Tudo isso para a edificação de todos à nossa volta e também para a glória de Deus. Os homens vendo as nossas boas obras glorificam a Deus. Os homens vendo o nosso comportar vão glorificar a Deus. Tópico 1. Princípios bíblicos para um viver coerente. Viver segundo os valores cristãos é um compromisso do discípulo de Cristo, que deve aplicá-los no seu dia a dia de maneira a refletir o caráter de Jesus. Isso se manifesta em ações como praticar o amor ao próximo pelo serviço, manter uma vida de oração e estudo da palavra para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus e cultivar as virtudes do fruto do Espírito nos relacionamentos. Então é um compromisso, é um dever, é uma obrigação do cristão praticar, né, aquilo que está na palavra do Senhor, na Bíblia. Nós vamos aplicar e isso vai o quê? Refletir Jesus Cristo. As pessoas vão ver que Jesus Cristo está em nossa vida, pelo nosso comportar, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Então eles vão ver Jesus através de nós. Uma das maneiras de demonstrarmos, né, de refletirmos Jesus, é abençoando aqueles que estão à nossa volta, amando o próximo como a nós mesmos. Então, amar as pessoas, demonstrar esse amor, né? Nós vamos aí compartilhar o amor de Deus que está derramado em nosso coração, vamos compartilhar nossa fé, vamos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor para abençoar os outros. E para isso nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra do Senhor, uma vida de jejum, uma vida de tomada de decisões sempre de acordo com a palavra de Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo, que implantou em nós o fruto do Espírito, possa desenvolver as qualidades ou aspectos, né, ou atributos do fruto do Espírito em nós. Então aí, amor, né, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso está contido aí no fruto do Espírito que foi implantado em nós assim que nós nos convertemos. Quando ouvimos o Evangelho e cremos. Então o Espírito Santo veio morar em nós e implantou esse fruto. Agora essas qualidades, esses aspectos, esses atributos devem ser então colocados em nós, né, à medida que nós vamos permitindo a ação do Espírito Santo em nós. Ele não nos obriga, ele não nos força para que essas qualidades, esses aspectos, né, fluam através de nós. Ele precisa, então, que nós que abramos o nosso coração, nos coloquemos à disposição dele para ele agir através de nós. Tópico 1, subtópico 1, estudar a palavra e meditar nela. A Bíblia é a revelação de Deus e fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual,
1 de Pedro 2,2. Ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus e a aplicá-la em sua vida diária. O salmista declarou que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Isso significa que ela guia o crente em sua jornada de fé. Ao dedicar tempo para ler, refletir e aplicar as Escrituras, o crente se aproxima de Deus, vive segundo os seus princípios e reflete a Cristo em suas atitudes. Então, ler a Bíblia não basta. Temos que ler e estudar e meditar naquilo que lemos e estudamos. Então, essa meditação, nós vamos ali estudando, pensando naquilo que estudamos, vamos meditando, o que aquilo quer dizer, para onde aquilo ali quer nos conduzir. Então nós vamos meditando nisso, de dia e de noite. Isso vai trazendo a nós uma posição de nos deixar moldar pela palavra de Deus. E nós vamos crescendo pouco a pouco. Alguns crescem mais rapidamente, outros crescem mais vagarosamente, mas sempre crescendo, 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 melhorando, melhorando, nunca regredindo. Então, a partir do momento que nós estamos lendo, estudando, meditando, nós vamos conhecendo a perfeita vontade de Deus. Vamos conhecendo mais e mais a Deus. E nós vamos aplicando mais aquilo que estamos lendo, estudando e meditando na nossa vida cotidiana. Lembrando que a palavra de Deus sempre é o quê? É a luz que ilumina o nosso caminho. Então, a palavra deve ser a nossa orientadora, ela que deve ir à frente de nós. Nós vamos seguindo de acordo com esta palavra. É um caminho que está à nossa disposição. Então nós vamos seguir a orientação do Espírito Santo, de acordo sempre com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, de acordo com o amor de Deus. Nós temos uma missão a cumprir, que nos foi dada por Deus, e é necessário que estejamos sempre lendo, estudando e meditando na palavra do Senhor. Veja que o corpo precisa de alimentação para sobreviver. O espírito precisa da oração, para se manter em comunhão com Deus, está sempre nos ajudando na nossa vida cotidiana. Então, a alma, ela precisa da Bíblia, precisa estar submissa à palavra de Deus. Precisa, então, de alimentação, que é a leitura, estudo e meditação na Bíblia. Então, bom, apetite, desejo de conhecer a palavra de Deus, de lermos sempre a palavra de Deus, de estarmos sempre escutando a palavra de Deus. Esse desejo é uma prova de que nós estamos no rumo certo. Deve haver esse amor pela palavra de Deus, essa busca pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. Tópico 1, subtópico 2, amar próximo. Amar o próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22, 39, é um princípio central da vida cristã que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Na prática, isso significa demonstrar amor genuíno e altruísta por meio de ações concretas como oferecer ajuda a quem precisa, perdoar ofensas, ouvir com empatia, ou compartilhar recursos com generosidade. Essas atitudes não se limitam a amigos e familiares, mas se estendem a todos, testemunhando a graça de Deus no mundo. Lucas 14, 13 e 14. Então, o amor está no centro de tudo. Não tem como servirmos a Deus se nós não amarmos. E se nós não amarmos a nós mesmos, como é que vamos amar os outros? Então devemos amar primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos. Então amemos a nós mesmos também como filhos de Deus, como amados de Deus. Você precisa pelo menos se perdoar a si próprio, porque Deus já perdoou, mas você precisa se perdoar a si próprio. Então você precisa ficar livre das amarras espirituais, para poder ajudar os outros. Então você precisa
estar em posição de abençoar os outros, amando as pessoas, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Precisamos aflorar isso, né? Precisamos demonstrar isso através das nossas ações para com o nosso próximo. Então devemos ser altruístas. Altruístas quer dizer você vê a necessidade do outro e quer suprir a necessidade do outro, quer ajudar o outro, quer ajudar o outro a ser salvo, quer ajudar o outro a ser curado, quer ajudar o outro a ter um bom trabalho, uma boa casa para morar, ter um bom salário. Tudo você quer ajudar a pessoa a melhorar, né? Quer ajudar o outro a ter um bom relacionamento, a ter uma vida mais tranquila. Então nós queremos ajudar os outros, sempre visando abençoar os outros. As pessoas precisam ser salvas, as pessoas precisam ser curadas, precisam ser libertas, precisam conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Devemos estar sempre dispostos a perdoar as ofensas, né? Perdoar aqueles que vêm contra nós, que querem nos prejudicar, mas temos que sempre estar dispostos a perdoar, a abençoar, sempre a abençoar. Então nós vamos ouvir as pessoas, né? Vamos sentir as dores, os problemas que a pessoa tem, vamos procurar ajudar essa pessoa a sair desses problemas, dessas situações, sempre com Deus. E esse agir nosso não é só com as pessoas da nossa própria família, mas com todos que estão à nossa volta, todos que precisam de ajuda, vamos nos esforçar por ajudar. Devemos cuidar uns dos outros como família de Deus. Estamos no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função e todos estão interrelacionados, todos estamos ligados, né, pelo mesmo Espírito Santo que mora em nós. Então devemos buscar a edificação de todos, o crescimento de todos no conhecimento de Deus, praticando para que eles vejam e também pratiquem. Tópico 1 sobre o tópico 3, a transformação pelo Espírito Santo. O crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo que transforma o discípulo à imagem de Cristo. Permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, decisões e ações é fundamental para nos submetermos a Deus e seus princípios. Isso envolve reconhecer áreas de pecado e buscar a renovação da mente com os pensamentos de Cristo. Romanos 12, 2. Paulo exorta os que antes estavam mortos em ofensas e pecados, Efésios 2, 1, e agora receberam vida pelo Espírito de Deus, vida que também deve ser controlada pelo Espírito, Gálatas 5, 25. Então, o crescimento espiritual nós não conseguimos apenas pelo nosso esforço. Não adianta nada também você ler 500 vezes a Bíblia, mas você não está em oração, não está em comunhão com o Espírito Santo, não depender da revelação, do ensino, né, do guiar do Espírito Santo. Então devemos estar submissos sempre à ação do Espírito Santo em nossa vida. Ele vai nos ensinar, ele vai nos revelar esta palavra que nós temos lido, vai nos ajudar na oração ao Senhor. Sempre a oração é ao Pai, em nome de Jesus Cristo, e na dependência da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Ele que vai nos ajudar nessa tarefa. Nós fazemos um esforço, né, humano, mas o esforço sobrenatural, o esforço que vai nos ajudar, que vai nos orientar, o Espírito Santo é que vai fazer essa parte. Então nós vamos o quê? Nos submeter ao Espírito Santo, nos colocar à disposição do Espírito Santo. Vamos procurar ouvir o Espírito Santo, então nos orientando, e vamos obedecer mansamente, humildemente, à orientação do Espírito Santo. Então, quando nós estamos submissos à ação do Espírito Santo, ele vai nos mostrar as áreas que nós necessitamos mais de ajuda, de orientação, que precisamos mais nos submeter, né? Então, ele vai nos mostrando nossos defeitos, né? Vai nos mostrando tudo que precisamos melhorar. Então, nós temos que ir nos submetendo, ajudando, pedindo ajuda, né? E
colocando em prática aquilo que vamos aprendendo. Vamos, então, nos deixando moldar, nos deixando convencer, vamos nos colocando à disposição. E Ele vai, então, nos orientando, nos conduzindo, e vai mansamente, né, nos mostrando o caminho correto a seguirmos. Então, nossos pensamentos devem estar ligados a Jesus Cristo, ligados a Deus o tempo todo. Antes nós estávamos lá, né, vendidos ao pecado, éramos filhos da ira, estávamos mortos em ofensas e pecados, desligados de Deus. Agora não, agora somos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós. Então devemos manter essa íntima comunhão com o Espírito Santo. Sempre lembrando de orar, é muito importante a oração, principalmente a oração em línguas. Ore bastante, ore. Quanto mais você orar em línguas, melhor, você vai ser mais edificado. Fale com Deus, entregue realmente a sua vida, né, o seu desejo de servir ao Senhor, entregue isso diante de Deus. Se coloque à disposição do Espírito Santo para que você seja usado, para que você possa ser orientado pelo Espírito Santo. Então nós vamos viver no Espírito e andar no Espírito. Então essas duas coisas devem estar incluídas no nosso viver cristão. Então existe a nossa comunhão com o Espírito Santo e o nosso viver na orientação, debaixo da orientação desse mesmo Espírito Santo. Veja que a criança precisa da persistência, né? Sempre repetir para ela alguma coisa para ela aprender. Então nós vamos mostrando, insistindo, até que ela aprenda. Assim também nós vamos nos deixando moldar pelo Espírito Santo. Ele vai nos ensinando, ele vai nos ajudando. Nós devemos perceber essa ajuda, essa orientação e vamos aprender e vamos corrigindo cada dia mais a nossa vida, né, as nossas atitudes, e nós vamos então nos submetendo cada dia mais a Ele para que possamos viver uma vida de verdadeiros cristãos. Tópico 2, o padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade, amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Miqueias nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Miqueias 6:8. Revelando um padrão que envolve alinhar pensamentos, palavras e ações aos ensinamentos bíblicos. Na prática, isso significa cultivar um caráter marcado pelo fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, priorizando o amor ao próximo, a busca pela justiça e a demonstração da bondade em todas as esferas da vida, desde as decisões pessoais até as interações comunitárias. Tudo para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Então, santidade, amor a Deus, obediência. Nossa vida cristã deve ter essas coisas e essas coisas realmente acontecendo na nossa vida. A santidade é a separação para Deus, né? Vivemos uma vida que agrade a Deus. O amor, primeiro a Deus, depois ao próximo como a nós mesmos. O amor deve ser praticado, deve ser colocado aí de forma que vá melhorar, ajudar as pessoas a conhecer a Deus e serem mais felizes. E a obediência à vontade de Deus, né? Então, nos colocarmos à disposição de Deus e seguirmos aquilo que Deus nos orienta. Praticarmos aquilo que Deus nos orienta. Vivemos segundo a vontade de Deus. Então, praticar a justiça. E praticar a justiça quer dizer viver em retidão, em equidade, em fidelidade. Devemos viver oferecendo misericórdia às pessoas, amor às pessoas, perdão, compreensão. Devemos procurar que eles possam aprender a palavra de Deus, que possam aprender a viver segundo a orientação do Espírito Santo. Devemos conduzir as pessoas à salvação e sempre ensinando as pessoas que um dia nós estaremos na presença de Deus, ou no tribunal de Cristo, né, para os salvos, ou no juízo final para aqueles que são ímpios, que são pecadores e não querem deixar o pecado. Então, tanto as nossas decisões pessoais quanto as nossas interações sociais devem estar moldadas pela palavra de Deus. Tópico 2, subtópico 1.
cultivando um caráter puro. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5,22. Na vida cristã, manter-se puro é essencial porque Deus não convive no meio de impureza. Hebreus 12,14. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus. Isaías 59,2. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo santo para o culto a Deus. 2 Coríntios 7,1. Então, nos conservar nós mesmos puros significa que nós vamos lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus ou que testifica contra Deus em nossa vida. As pessoas devem olhar em nossa vida e ver Deus. Então nós vamos procurar aí demonstrar Deus, demonstrar o amor de Deus, demonstrar a compaixão de Deus. Lembrando que Deus é santo, né? E devemos também sermos santos. Então a Bíblia diz para nós, sede santos porque o Senhor nosso Deus, né, é santo. Então nós devemos buscar a santificação. Santificação significa separação para Deus. Temos uma vida moldada pela palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, no ensino, no guiar do Espírito Santo. Então temos uma vida que todos podem olhar e ver que nós estamos procurando estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, praticando o amor de Deus, sempre visando abençoar as pessoas. Então tudo que possa nos impedir de estarmos em perfeita comunhão com Deus, nós vamos então tirar essas coisas da nossa vida, impedir que essas coisas dominem a nossa vida. Nós vamos nos manter então puros, como vasos, né, limpos, para sermos usados por Deus. Então qualquer um que tenha a esperança da salvação, de estar para sempre com o Senhor um dia, ele vai se limpar, né? Ele vai estar pronto, né, para ser usado por Deus e para ser levado no arrebatamento. Sempre então pronto. Jesus chega agora, pois estou pronto, estou lutando aqui contra o pecado e santificando, para estar todos os dias pronto para subir no arrebatamento, estarmos para sempre com o Senhor. Então a nossa vida sempre está diante de Deus e numa situação de que hoje Jesus está voltando. Então como que eu estou hoje? Jesus chega, eu vou ou não vou ser arrebatado? Então olha só a seriedade disso, né? Porque nós não podemos estar nos preparando, nós devemos estar prontos todos os dias para o arrebatamento. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele chega. Então como você pode se purificar? Veja bem, o que você está vendo na internet, o que você está vendo aí na TV, no cinema, como você está se vestindo, como você está se comportando, o que você está comendo, o que você está bebendo, qual a sua atitude lá no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Você deve se policiar, né? Se vigiar e ver o que está me impedindo de estar na condição de estar pronto para o arrebatamento. Então, é nós mesmos que vamos nos limpar dessas coisas, nos afastar dessas coisas. Tudo que nos impede de estarmos em comunhão com Deus, nós vamos nos afastar dessas coisas. Tópico 2, subtópico 2, resistindo às tentações. O Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações e ao pecado. 1 Coríntios 10, 13. Ter compromisso com a vigilância espiritual fortalece a fé e promove a maturidade espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, entre outras. Ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Diante da tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. Então veja, todo cristão tem aflições, tem tentações. Todos, não existe exceção. Todos passam por isso. Agora o Espírito Santo nos ajuda a vencer essas coisas.
Veja bem, se nós vamos nos esforçar e lutar contra o pecado, vamos resistir a Satanás, né? Como é que nós vamos fazer isso? Quando nós nos aproximamos mais de Deus, aí nós estamos prontos a resistir a Satanás, a resistir às tentações. Mas nós devemos nos aproximar de Deus, nos fortalecer. Olha aí, a armadura, por exemplo, né? Nós vamos vestir essa armadura. Agora, se nós estivermos nos aproximando de Deus, quanto mais próximos de Deus, mais bem vestidos estaremos, mais fortes para a luta estaremos e mais facilmente venceremos as lutas. Então, se existe uma guerra e você precisa de uma armadura para estar lutando nessa guerra, mas você não veste a armadura, não tem jeito. A guerra acontece e você perde a luta. Então você deve estar com todas as ferramentas, todas as vestimentas, todas as armas, né, equipado para a guerra. Quem não tem equipamento suficiente vai perder a guerra. A guerra existe, não vai deixar de existir. Então você só pode lutar se você estiver com toda a armadura. Então você veja aí a armadura de Deus. Olha aí, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, da paz, esse Evangelho, né? Paz entre Deus e os homens, buscando que haja paz, que haja reconciliação, né? Através da conversão e consequente perdão dos pecados. Toma do escudo da fé para se proteger, fé em Deus, certeza da salvação. Então, quando o inimigo lança os seus dardos inflamados, lança as suas, né, tentações, nós nos defendemos com o quê? Com a nossa fé. Fé em Deus, na proteção de Deus, né? Fé na comunhão com Deus. Sempre com Deus nós somos mais do que vencedores. Olha, as aflições vêm, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Nós estamos em Cristo. Então, as tentações, as aflições vêm, nós vencemos tudo porque estamos com Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo em nós. Então, o capacete da salvação, essa certeza de salvação nos ajuda muito. Essa certeza de estarmos com Deus, em comunhão com Deus. E nós temos a arma, né, de lutar, de vencer, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre com a Bíblia, né, em nossa mente, para nós podermos citar a Bíblia. O combate ao pecado, as coisas de Satanás, as tentações, as aflições, a palavra de Deus. Então, nós estamos doentes, a palavra de Deus diz que Jesus levou nossas doenças e enfermidades. Nós estamos sendo maltratados, perseguidos. A palavra de Deus diz, perdoe, ame, ore, abençoe o seu inimigo. É assim que nós apagamos, né? Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E nós temos aí uma arma muito poderosa que é a oração. E aí diz orar no Espírito Santo, orar em línguas. É uma oração que nos fortalece, nos edifica e vai destruir a ação do inimigo em nossa vida. Então, orando todo o tempo, em todo lugar, e nessa oração vai haver o arrependimento, vai haver o agradecimento, que é a ação de graça, né? Vai haver louvor, a adoração, vai haver também a petição, vai haver a entrega, né? A consagração. Então, tudo está dentro da oração. Levante-se de madrugada, entre no quarto, feche a porta, ore ao Senhor, fale com o Senhor. Faça isso de madrugada de preferência. Então você olha aí, né, Gálatas 5, onde fala do fruto do Espírito, aí também fala do pecado, né, das coisas que ofendem, que desagradam a Deus, das coisas que nos prendem, que nos derrotam. Então você vai ver cada uma dessas coisas e vai evitar cada uma dessas coisas, vai lutar contra cada uma dessas coisas. São coisas da carne, não são do Espírito. Nós temos que viver no Espírito, na dependência do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Lutar contra os desejos da carne, né, as concupiscências, e vencê-las. Tópico 2, subtópico 3, cultivando o amor fraternal. Um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal, Romanos 12, 10. Isto é, aquele entre os irmãos. É o amor que faz a pessoa não buscar os próprios interesses, 1 de Pedro 3,8, e se expressa em ações concretas, 1 Tessalonicenses 4,9. Permaneça o amor fraternal,
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 1 e 2. Então, cultivar quer dizer cuidar, né? Quer dizer fazer crescer, fazer produzir. Então, cultivar o amor fraternal, o amor para com os irmãos, para com todos que nos procuram. Então, amar essas pessoas, ajudar essas pessoas, orientar essas pessoas, orar por essas pessoas. Então, o amor, ele não tem interesse, você não vai amar por interesse, você não vai amar querendo alguma coisa em troca. Amar é colocar Deus em ação através de nós para ajudar os outros. Então, dentre essas demonstrações de amor, está a hospitalidade, receber alguém, né, em nossa casa, ajudar, orientar, abençoar, orar, né, ministrar essas pessoas, a libertação, a cura, né, o batismo com o Espírito Santo, a salvação, sempre ministrando o amor de Deus para que essa pessoa possa ser liberta dos seus problemas, né, ser liberta dos seus traumas. Então, vamos ajudar, abençoar as pessoas e vamos procurar receber essas pessoas para ajudar essas pessoas. Então, amar as pessoas, tratar as pessoas de forma respeitosa, agradável, educadamente. Vamos, então, manifestar o amor de Deus, colocar esse amor de Deus em prática, ajudando, abençoando, sempre abençoando as pessoas. Tópico 3, a vida cristã. A vida cristã é um caminho de paz que inclui a adoração exclusiva a Cristo. Isso se reflete desde nossos relacionamentos pessoais até a maneira como atuamos no mundo. Então, a vida cristã é uma vida de paz. Paz, principalmente com Deus, né? E também com aqueles que estão à nossa volta. A Bíblia diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, devemos procurar a paz a todo custo. A paz não significa ausência de guerra, mas a paz significa que nós estamos ajudando, abençoando as pessoas, vivendo de maneira que agrade as pessoas, que possa ajudar as pessoas a melhorarem, a conhecerem a Deus, conhecerem a salvação. Então devemos nos livrar de tudo que nos impede de estarmos em comunhão com Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o Pai, sempre na dependência do Espírito Santo, tendo um viver que agrade a Deus. Então, nosso viver deve abençoar as pessoas que estão à nossa volta, ajudá-los a sair das situações difíceis pelas quais eles passam. Tópico 3, tópico 1. A vida em paz com todos. Jesus nos oferece uma paz que excede o entendimento humano, diferente da que o mundo oferece. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Assim, os discípulos de Cristo são chamados a seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14, ou seja, viver harmoniosamente com todos que nos cercam diariamente. Essa paz habita em nosso interior e nos acompanha por onde andarmos. O discípulo de Jesus tem a vida pautada no Evangelho e vive em paz com todos, pois tem a paz de Deus e o conhecimento de que essa é uma ordenança bíblica, Romanos 12, 18. Então veja, ter paz com todos é difícil ou é fácil? É difícil. Veja bem, Jesus queria viver em paz com todos? Queria. Mas ele viveu em paz com todos? Não. Os religiosos viviam em guerra contra Jesus o tempo todo. E até pensando em matá-lo o tempo todo. Não é? Então nós não vamos conseguir ter paz com todos, mas devemos nos esforçarmos por mantermos a paz com todos. Então nós vamos abençoar, ajudar, né, amar, fazer de tudo, orar pelas pessoas, né? Vamos procurar ajudar em tudo para melhorar as suas vidas. Agora, sabendo que não vamos conseguir ter paz com todos, mas todos aqueles que se interessam por Deus, todos aqueles que têm temor de Deus, todos aqueles que querem servir a Deus, todos aqueles que são filhos de Deus, né, até os que não são, muitos, eles querem ter paz conosco. Eles querem conselho, aí uma ajuda, uma oração, né? Então eles querem. Nós temos que então fazer de tudo para vivermos em paz com todos, nos esforçarmos por vivermos em paz com todos, não procurando divisão, inimizade. Tome cuidado, esse é um ano de política, né?
Imagine quanta gente arruma inimizade aí pela internet, né? Também os seus relacionamentos interpessoais, quantas inimizades surgem por causa de política, por causa de partidarismo. Então tome cuidado, o crente não deve andar fazendo inimizade, mas promovendo o amor, a união, a paz. Tem muita gente prejudicando o evangelho hoje, né? Criando aí inimizades. E aí a pessoa às vezes é como um representante, né, do cristianismo, conhecido por todos, e acaba arrumando inimizade para os cristãos, perseguição para os cristãos. Então nós devemos tomar cuidado, os cristãos devem tomar cuidado com isso. Então não entre nesse negócio de partidarismo, não entre nesse negócio de guerra, né, ideológica. Não fique aí pela internet falando mal dos outros, né, criticando o tempo todo, criando inimizades. Então tome cuidado com isso. Promova a paz, promova o amor de Deus, promova sempre o abençoar, orar pelas pessoas, sempre ajudar as pessoas a chegarem até Deus. Nós não estamos aqui no mundo para orientar as pessoas a chegar a alguma pessoa. Não. As pessoas precisam chegar a Deus. Se elas chegarem a Deus, elas são libertas da opressão, da escravidão, do pecado. Então nós temos que apresentar Jesus Cristo a elas, e não a algum ser humano. O ser humano não é a solução do ser humano. A solução para o ser humano é Deus. Então nossa função é buscar a pacificação entre todos, a união entre todos, sempre com Deus. Tópico 3, subtópico 2, a vida vitoriosa. A vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus, que guia o crente a superar desafios e viver em plenitude espiritual. É um caminho de confiança na graça divina, no qual a oração, a leitura da palavra e a obediência aos princípios bíblicos fortalecem o coração para enfrentar provações com coragem e esperança. Lucas 18, 27. Essa vitória não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, em Cristo, o crente encontra propósito, paz e força para perseverar, refletindo o amor e a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Então, a vida cristã, para ser uma vida cristã vitoriosa, porque existe a vida cristã que não é vitoriosa. Nós vemos aí cristãos, por exemplo, que estão passando por lutas o tempo todo, né? Sendo oprimidos pelo diabo o tempo todo. Cristãos que estão vivendo aí na miséria, né? Cristãos que estão vivendo na doença o tempo todo. Então, cristãos que vivem na derrota. Então, a vida cristã vitoriosa é para aqueles que vivem na fé do Filho de Deus, né? Na comunhão com o Espírito Santo, naqueles que estão sempre lendo, estudando, meditando na Bíblia, que estão sempre orando, jejuando, que estão evangelizando, ganhando almas, que estão trabalhando para o Senhor. Esta é uma vida vitoriosa. Porque às vezes a pessoa pensa que a vida vitoriosa é a vida que você está bem, né? Principalmente financeiramente, né? Não tem a ver com a vida vitoriosa em Cristo que nós estamos falando. A vida vitoriosa cristã. Muitas vezes a pessoa pode ser pobre, ter uma vida vitoriosa em Deus. E muitas vezes a pessoa pode ser rica e ter uma vida de derrotas, né? Está sendo todo o tempo vencido por Satanás e seus demônios. Vive uma vida miserável. Então, o pobre pode viver prosperamente, espiritualmente, e o rico, financeiramente, pode viver uma vida miserável espiritualmente. Então, nós vamos enfrentar as provações que são de Deus, que é para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Então nós vamos viver em comunhão com Deus, estando nas provações, que as provações vêm de Deus para nosso crescimento espiritual, para nos usar em algo superior, vêm as provações. Agora, nas tentações que vêm de Satanás, nós vamos vencer essas tentações, né? As aflições que nos acontecem, nós vamos vencer tudo isso, estando em comunhão com Deus. Então sempre a coisa é simples, né? Olha aí, estudo da palavra de Deus, né? Vamos ler, estudar, meditar na palavra de Deus. Aí vem jejum, é importante o jejum, que é o momento que você busca maior comunhão com Deus, maior consagração com Deus,
maior preparo, né, para as lutas espirituais. Aí vem o que? A oração é muito importante, a oração. Lembrando sempre que a oração em línguas é superior, é melhor, vai nos fortalecer para as nossas lutas. E colocando sempre o amor em primeiro lugar. Amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Essas coisas devem ser praticadas, colocadas em prática na nossa vida cristã. Vamos procurar sempre os princípios bíblicos e colocá-los em ação para nos fortalecer, para nós termos sempre vitória. Nós temos que saber que nós estaremos vivendo o tempo todo só no oba-oba, né? Sem doença, sem problema financeiro, sem problema de relacionamentos, né? Não tem jeito. Vamos ter problemas? Vamos. Mas vamos enfrentá-los com o amor de Deus, com o conhecimento de Deus, com a comunhão com o Espírito Santo, sempre na dependência do Espírito Santo, sempre tentando, então, ajudar os outros, abençoando os outros, orando pelos outros. Então, na face da terra sempre haverão aí as guerras, né? Aí as catástrofes, as perseguições, aí as pandemias, as doenças, enfermidades, crises financeiras, desemprego, fome, o egocentrismo, né? Desamor. Essas coisas são normais no mundo. E nós vivemos aqui neste mundo. Enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a passar por tudo isso aí. Mas nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo. Nós não somos como essas pessoas que estão aí no mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus. Pertencemos ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então estamos passando aqui uma chuvinha, um tempinho aqui. Então devemos nos esforçar para passarmos da melhor maneira possível, sempre em comunhão com Deus. E nós vamos vencer, porque estamos com aquele que sempre vence. Nós vemos aí que os servos de Deus passaram por diversos problemas, mas alcançaram a misericórdia de Deus. Alcançaram a salvação. Tópico 3, subtópico 3, a vida de adorador. Deus criou o homem para que o adorasse, João 4,24. A adoração é um princípio da vida cristã que envolve louvor, oração e obediência, independentemente das circunstâncias. É um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e amor em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade. O adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos, ações e palavras, como está escrito em João 4,23, na NVI. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então Jesus disse à mulher samaritana, né, que o momento chegou, que é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele diz que não é nem no Monte Gerizim, nem no Monte Jerusalém, nem em qualquer outro monte. Para nós sermos adoradores, temos que viver como adoradores. Temos que nos comportar como adoradores. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito aí é Espírito Santo. Estamos em comunhão com o Espírito Santo. Só adora a Deus quem está em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e mora em nós. Como vamos adorar a Deus estando com os pensamentos no mundo, com as ações pautadas de acordo com o viver do mundo? Não, devemos estar em comunhão com o Espírito Santo. Então é em espírito e em verdade, ou seja, de acordo com o Espírito Santo e comunhão com o Espírito Santo, mas também de acordo com a palavra de Deus, a verdade aí, a palavra de Deus, vivendo segundo os princípios bíblicos, nos submetendo aos princípios bíblicos. Só tem adoração verdadeira se formos assim, se estivermos assim, se estivermos praticando isso. Então a vida de cristãos e verdadeiros e legítimos filhos de Deus. Então existe a adoração. O Pai procura, Jesus disse, olha, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Veja bem, nós adoramos ao Pai, aí em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Olha aí. Então adoramos ao Pai, aí com a palavra de Deus e com a comunhão com o Espírito Santo. Então essas coisas unidas aí nós chegamos a Deus, adoramos verdadeiramente a Deus. Então nós adoramos a Deus como verdadeiros adoradores,
com a vida consagrada a Deus. Não é de qualquer maneira que se adora a Deus. Às vezes as pessoas pensam que adorar a Deus é cantar. Não, não é cantar. Cantar traz o quê? Uma emoção. A adoração não está na alma, a adoração está no espírito. Então é espiritual a adoração. O louvor é da alma, é das emoções. Então as pessoas louvando a Deus, eles choram, né? Ali e tal, estão buscando a presença de Deus, tudo bem. Mas não é uma adoração. Se você não é um adorador, não existe adoração. Você só está louvando, só é emoção, só atinge a alma e o corpo, né? Que às vezes a pessoa está ali, né? Dançando, está batendo a mão, está acompanhando o ritmo da música e tal. Veja bem que não há uma intensa consagração a Deus, porque a sua vida não está de acordo com Deus. Então a adoração aí não vai prestar, não vai ser legítima, Deus não vai receber, porque precisa do adorador estar em condição de adorar, senão a adoração não vai chegar a Deus. Muita gente é especialista, profissional, né, em dizer que está adorando a Deus, conduzir o povo à adoração e tal. Fala coisas ali que vão levar a pessoa a se emocionar. Mas não é uma legítima adoração. Para haver a legítima adoração, deve ter uma vida de adorador. Assim nós vamos adorar a Deus. O adorador tem um estilo de vida de adorador. Não é de cantor, mas de adorador. Então a sua própria vida indica que ele é um adorador. Porque ele está praticando, está vivendo segundo a palavra de Deus e em comunhão com o Espírito Santo. Olha, aos homens, nós aplaudimos. A Deus, nós adoramos. Nós não precisamos de música para adorar a Deus. Nós não precisamos da participação de ninguém para adorar a Deus. Fechamos nossos olhos, nos concentramos em Deus, nossa vida de adorador. Então nós adoramos a Deus em espírito e verdade e Ele recebe a nossa adoração. A adoração significa sacrifício. Não tem como adorar a Deus sem sacrifício. Não existe presença de Deus sem sacrifício. Não pense que você está adorando a Deus sem jejum, sem muita oração, sem estudo da Bíblia, meditação na Bíblia, sem evangelização, sem prática de vida cristã, sem amar as pessoas, sem abençoar as pessoas. Não existe adoração verdadeira e legítima. Conclusão. Podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento e aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida, com a indispensável ajuda do Espírito Santo. Assim damos um bom testemunho de vida perante a sociedade e o nome do Senhor é glorificado. 2 Coríntios 3,18. Então, nosso viver cristão só será legítimo se nós estivermos sendo guiados, orientados, conduzidos pelo Espírito Santo. Só teremos um viver cristão legítimo se estivermos obedecendo a palavra de Deus, se estivermos sempre buscando comunhão com o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama muito, que está sempre buscando comunhão conosco. Então só vamos ter uma vida cristã legítima, né? Uma vida cristã que abençoa não só aqueles que estão próximos, né? Mas todos aqueles que estão à nossa volta, que nos conhecem, que recebem alguma coisa de nós. Todos eles vão aproveitar essa vida cristã nossa, vão ter benefício, né, com essa vida cristã nossa. Então nós devemos ser abençoadores de todos, tanto de pessoas crentes quanto de pessoas descrentes. Nós vamos ser abençoadores deles. Nós vamos ajudá-los, vamos aconselhá-los, vamos orar, vamos interceder a Deus por eles, vamos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para todos, né, tanto faz crentes ou descrentes, todos devem conhecer a Deus, todos precisam receber as bênçãos de Deus em suas vidas. Vamos orar agora. Se você ouvindo a palavra de Deus, se você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que era sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você acredita nisso realmente, se você quer abrir o coração para Deus agora, você é salvo agora. Vamos orar. E se você quer receber uma cura,
tanto de uma enfermidade como de uma doença. Então, neste momento, nós vamos orar por você também. Você recebe a sua cura, em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Ó Senhor, ajuda-os agora nesta hora. Haragraça, luz de força, ramendecasta de força, naquela cruz Jesus morreu em seu lugar para te salvar, para te perdoar. Receba agora a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, que agora será o seu companheiro íntimo, que vai te ajudar em todas as coisas que forem feitas para benefício dos outros, que vai te ajudar a amar. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão, receba a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Toda doença, toda enfermidade, sai dessas vidas, solta agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não se esqueça, dê aí um like, um gostei. Se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a transmitir essa palavra para outros também. Nos ajude. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, nós enviamos para você gratuitamente toda semana e basta você então entrar em contato conosco por esse WhatsApp. Se você quiser também nos convidar para estar ministrando aí também, entre em contato conosco por esse WhatsApp e nós enviaremos para você o material, né, e estaremos aí ministrando na igreja onde você congrega. Então, aí está o número, o DDD é 99 e o telefone é 991520454. Então, temos aí os slides, temos bastante ensino, estudo escrito também sobre a lição, que você recebe gratuitamente. Não se esqueça, coloque o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista Betel, tá bom? Que eu comento outras revistas, então é preciso que você coloque aí Betel, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus, paz do Senhor.